quando falamos em dimensionamento de condutores elétricos conforme a NBR 5410, um dos erros mais comuns é utilizar diretamente os valores de corrente das tabelas 36 a 39, sem aplicar os fatores de correção exigidos pela norma. E é exatamente aí que entram esses dois conceitos, fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. Eu sou o engenheiro Lincoln Costa e estou sempre aqui fazendo conteúdos que elevam seu conhecimento técnico. Bora lá que aqui é elétrica em ação! A NBR 5410 deixa bem claro que as capacidades de condução de corrente apresentadas nas tabelas 36 a 39 são válidas apenas para algumas condições. Mas que condições são essas, hein? Que os cabos estejam instalados num local onde as temperaturas ambientes sejam 30 graus centígrados para linhas não subterrâneas, de 20 graus centígrados para linhas subterrâneas, no caso aí a temperatura do solo, e que não estejam instalados junto a condutores de outros circuitos no mesmo conduto. Sempre que a instalação real foge dessas condições, a norma exige a aplicação de fatores de correção, como estabelecido principalmente no capítulo 6 da norma, mais especificamente nos itens relacionados à capacidade de condução de corrente dos condutores. Vamos começar pelo fator de correção de temperatura. Os condutores elétricos possuem um limite térmico máximo, definido pela classe de isolação, como podemos ver aqui na tabela 35. Nós temos nessa primeira coluna os tipos de isolação, PVC, EPR ou XLPE. Na segunda coluna, as temperaturas máximas para o regime contínuo de funcionamento dos condutores. Na terceira coluna, temos as temperaturas máximas para o regime de sobrecarga. E aqui na quarta e última coluna, temos as temperaturas máximas para o regime de curto-circuito. Essas são as temperaturas máximas suportadas pela isolação dos condutores, sem que sejam danificadas e percam a sua capacidade de isolação. A temperatura ambiente pode elevar ainda mais a temperatura do condutor. Então, quanto maior for essa temperatura do local em que o condutor está instalado, menor será a sua capacidade de condução de corrente, porque o condutor já parte para uma condição térmica mais elevada. Isso faz com que sua capacidade de dissipar calor seja reduzida. Pensando nisso, a NBR 5410 estabelece fatores de correção específicos para diferentes temperaturas ambientes, como podemos ver aqui na tabela 40 da norma. Note que ela diz que os fatores de correção são para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e 20 graus para linhas subterrâneas, no caso a temperatura do solo, como eu já falei. Tanto que ela não traz essas temperaturas, tá? Ela pula de 25 para 35, pode observar, e de 15 para 25 aí no caso para solo. Na coluna da esquerda nós temos a temperatura ambiente e do solo. Na segunda coluna temos os fatores de correção de temperatura para condutores com isolação em PVC. E na terceira coluna nós temos os fatores de correção de temperatura para condutores com isolação em EPR ou XLPE. Essas são temperaturas ambientes de referência, ou seja, os valores que estão nas tabelas 36 a 39 só devem ser utilizados caso os condutores estejam instalados em ambientes com essas temperaturas, tá? Caso contrário, a norma diz que a esses valores devem ser aplicados os fatores de correção de temperatura para compensar o aumento ou rebaixamento da temperatura dos condutores. Como o aumento da temperatura faz com que eles reduzam a sua capacidade de condução, precisamos considerar seções maiores, para que a corrente do circuito circule sem causar uma elevação da temperatura dos condutores, ao ponto deles passarem da temperatura limite, estabelecida na tabela 35, e venham a ser danificados. O rebaixamento da temperatura nos condutores faz com que eles tenham uma melhor condução. Dessa forma, em muitos casos, podemos considerar seções menores, o que pode gerar uma redução de custo nas instalações elétricas. Lembre-se, sempre considere a pior situação, o pior cenário.
Por exemplo, se a temperatura ambiente no local é 25 graus, mas tem a possibilidade de em algum momento chegar a 35 graus, dimensione os circuitos aplicando um fator de correção de temperatura para 35 graus, que é o pior cenário. Quando falamos em temperatura ambiente, é exatamente a temperatura do ambiente em que os condutores serão instalados. Se for ficar acima do forro de gesso, sem nenhuma ventilação, por exemplo, devemos aplicar um fator de correção referente à temperatura mais elevada. Se não tem certeza que temperatura irá ficar numa situação como essa, considera ela mais elevada possível, sempre deixando uma margem e priorizando a segurança, claro. A norma ainda traz a tabela 41 com fatores de correção para linhas subterrâneas em solo com resistividade térmica diferente de 2,5 Kelvin vezes metro por watt. Observe que ela traz o valor de resistividade térmica 1 com fator de correção 1,18, valor de resistividade térmica 1,5 com fator de correção 1,1, valor de resistividade térmica 2 com fator de correção 1,05 e valor de resistividade térmica 3 com fator de correção 0,96. Quanto maior a resistividade térmica, mais dificuldade o solo terá para dissipar o calor gerado pela passagem da corrente nos condutores, por isso devemos então aplicar os fatores de correção para que essa seção seja maior ou menor, a depender da situação. Agora vamos ao fator de correção de agrupamento. Esse fator considera o efeito térmico da proximidade entre condutores carregados. Lembrando que condutores carregados são os que efetivamente passam corrente elétrica durante a operação normal. Quando vários circuitos são instalados juntos, por exemplo, dentro do mesmo eletroduto, eletrocalha ou bandeja, ocorre um acúmulo de calor, uma elevação da temperatura, já que um cabo interfere termicamente no outro. A NBR 5410 é muito clara ao afirmar que quando há mais de um circuito no mesmo conduto, deve-se aplicar um fator de correção de agrupamento. Dessa forma, são consideradas seções maiores. Isso para que a corrente no circuito circule sem causar uma elevação da temperatura dos condutores, ao ponto deles passarem da temperatura limite ali estabelecida na tabela 35 e venham a ser danificados. Esse fator depende da quantidade de circuitos no conduto, qual tipo de conduto, se os condutores ali estão instalados em feixe, em camada única, em mais de uma camada. Tudo isso influencia na escolha do fator de agrupamento. Vamos ver aqui na tabela 42 da norma. Na coluna 2 observamos a forma de agrupamento dos condutores e o tipo de conduto. Isso faz total diferença na dissipação de calor ali dos condutores. Nas colunas do meio, ela traz os fatores de correção de agrupamento. Note que quanto mais condutores agrupados, menor o fator de correção, ou seja, menor será a capacidade de condução de corrente elétrica. Na última coluna, ela diz quais tabelas dos métodos de referência. Essa tabela 42 é para quando os condutores estão agrupados em feixe ou em camada única. Se quisermos considerar mais de uma camada de condutores no mesmo conduto, por exemplo, numa bandeja, devemos utilizar a tabela 43. Essa tabela mostra a quantidade de camadas e os fatores de correção de agrupamento de acordo com a quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada. No meu manual de dimensionamento de condutores elétricos de acordo com a NBR 5410, você tem todo o passo a passo e diversos exemplos para fazer o correto dimensionamento de condutores de forma bem prática e detalhada. Você pode ter no seu celular, no tablet, computador, você pode imprimir também para qualquer dúvida que surja ali durante o serviço. Agora, para facilitar ainda mais o aprendizado, vamos ver esses conceitos através de um exemplo prático. Bom, temos um chuveiro com potência 7.800 watts com um circuito bifásico 220 volts. Ele exige uma corrente de projeto de 36 amperes. Será instalado com cabos de cobre isolados em PVC, método de referência B1 e método de instalação 7, referente a condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Por se tratar de condutores com isolação em PVC e instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria, vamos consultar a tabela 36 da NBR 5410. Vamos aqui em B1, dois condutores carregados, pois trata-se de um circuito bifásico. Nela vemos aqui que um cabo de 6 mm² suporta em condição padrão até 41 amperes, maior que a corrente de projeto do chuveiro, que é 36 amperes. Até aqui aparentemente o cabo atende, mas agora entram os fatores de correção. Vamos lá. A temperatura ambiente do local é de 40 graus centígrados,
superior à temperatura de referência da norma, que é 30 graus. Lembra? Para 40 graus, o fator de correção de temperatura é 0,87. Isso quer dizer que os condutores instalados nesse ambiente conduzirão no máximo 87% da sua capacidade total. Esse circuito está instalado no mesmo eletroduto junto com outros 2 circuitos. Assim, temos um total de 3 circuitos agrupados. Então, o fator de correção de agrupamento nesse caso será 0,70, como podemos ver aqui na tabela 42 da NBR 5410. Isso quer dizer que os condutores instalados junto a mais 2 circuitos só conduzirão no máximo 70% da sua capacidade total. Agora que já sabemos quais fatores de correção de temperatura e agrupamento iremos utilizar, vamos calcular a corrente corrigida. Vamos multiplicar aqui a corrente IZ do condutor, 6 mm², 41 A, por 0,87 e na sequência por 0,70. Temos então uma corrente corrigida de 25 A, ou seja, esse condutor de 6 mm² só conseguirá conduzir no máximo essa corrente. Esse condutor na tabela 36 parecia suficiente para 36 A, mas na prática vimos que não atende. Nesse caso temos duas opções. Aumentarmos a seção para 16 mm², pois nem a de 10 mm² suportará, ou considerarmos apenas o circuito do chuveiro passando pelo eletroduto. Nesse caso, a seção de 10 mm² suporta tranquilamente. Mas lembre-se de calcular a queda de tensão nesse circuito, tá? Em todos os meus projetos, numa situação como essa, eu considero apenas um único circuito instalado no eletroduto. Isso gera economia para o cliente. Viu aí como é importante não ignorar os fatores de correção? Deixar de aplicá-los é um risco real de sobreaquecimento, redução da vida útil das instalações elétricas e até incêndios. E aí, ficou claro o que são fatores de correção de temperatura, de agrupamento e como aplicá-los? Se ficou alguma dúvida, conta aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, claro, né? Já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas da elétrica, que precisam entender mais sobre esse tema. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!